E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Entende Stuckler. E antes de mais nada, gostaria de estar convidando você a estar se inscrevendo aqui no nosso canal. Como você faz isso? É simples, basta você clicar no botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se e pronto, você ficará inscrito aqui no nosso canal e receberá notificações dos próximos vídeos que estaremos lançando aqui. E no tema de hoje nós vamos tratar sobre jejum bíblico. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Primeiramente nós temos que entender o que é o ato de jejuar, o que é o jejum em si. O jejum é quando você se priva de se alimentar ou priva-se das suas alimentações. Então você retira os alimentos do seu cardápio. Então você fica aí sem comer nada e sem beber nada também. Então isso aqui é um jejum completo. Também existe o jejum parcial, que é onde você apenas retira o alimento, mas não retira o ato de beber água. Então existem esses dois tipos de jejum, o completo e o parcial. Normalmente se faz o completo, onde você fica sem beber água e também fica sem a alimentação. E você faz isso por um período curto de tempo. Agora nós temos que entender que apenas o tirar a alimentação, o ficar sem comer e ficar sem beber, não é necessariamente o jejum bíblico, porque o jejum bíblico ele inclui outros elementos para que você faça um jejum bíblico. Então a pergunta é, o que é o jejum bíblico? O jejum bíblico ele não é apenas só o ato de ficar sem comer. Ele inclui também outros elementos como a oração, a leitura bíblica, o ato do arrependimento, o ato do quebrantamento. Então isso se torna o jejum bíblico. Não é apenas você ficar sem se alimentar, mas é o fato de você ficar sem se alimentar, mas também aí se alimentando da palavra de Deus. É um momento onde você vai tirar para estudar a palavra de Deus. É um momento onde você vai parar ali para estar orando, meditando. Então apenas ficar sem comer não é o jejum bíblico. O jejum bíblico é aquele que você fica sem comer e no caso aí você se alimenta de Deus. Então eu costumo dizer que o jejum é o ato de se alimentar de Deus. Agora algumas pessoas cometem alguns erros e alguns equívocos. Como por exemplo achar que o jejum você tem que fazer para que você consiga coisas, né? Ou um meio de se obter algo. E muitas das vezes nós vemos na Bíblia que mesmo você jejuando, o jejum não é para essa finalidade em si. É claro que nós vemos que o povo ali, em alguns momentos, o povo de Deus, ele jejuou, ele orava, ele buscava para que Deus entrasse com providências, mas nem sempre Deus atendia, porque o ato de jejuar não é uma garantia de receber coisas em troca, como muitos fazem nos dias de hoje. Eles acham que por jejuar, Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Lembra do rei Davi? Vamos à leitura do texto? 2 Samuel 12, 16 em diante. Olha o que diz o texto. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança e temia os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam, eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos vos cochichavam uns aos outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então nós vemos aqui que Davi, ele orou, ele jejuou ali durante 7 dias pela criança e veja, Deus não deu a bênção que ele queria, porque ele queria que a criança vivesse. No entanto, a criança morreu. Então veja, o jejum não é garantia de obtermos algo. Não é uma certeza, não é eu fiz jejum e vou ganhar aquilo que eu estou buscando. Então nós vimos que o ato de jejuar não nos dá garantia de recebermos aquilo pelo que jejuamos. Agora, outra coisa que nós temos que entender, o que não é jejum? Bom, algumas pessoas acham que o ato de jejuar é tirar apenas um alimento do seu cardápio, como um refrigerante, um cafezinho, um bolo, algo que ele goste muito. Isso não é jejum.
Isso não é jejum bíblico. Você pode imaginar Jesus falando para Maria ali, olha, não prepara café hoje que eu estou de jejum. Não. O ato de jejuar já diz tudo, é retirar os alimentos. Então isso não é jejum. Tirar um alimento ou uma coisa que você gosta muito de fazer, ficar um dia sem internet, ficar um dia sem jogar bola, isso não é jejum. Outra coisa muito importante que nós precisamos entender também. O jejum não te coloca um degrau acima das demais pessoas, dos demais irmãos. Entenda isso, o jejum não é para te deixar um super crente. E não é para você pensar que pelo fato de você jejuar, você está um degrau acima dos demais irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 18, do 9 ao 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto-se em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Observe que esse fariseu, ele jejuava 2 vezes na semana, e ainda dava o dízimo de tudo que ganhava. E ele achou por fazer isso, ele estava a um degrau acima, ele estava mais próximo de Deus. Observe, o ato de jejuar não é para te colocar um degrau acima das demais pessoas. Visto essa parábola que nos foi contada, surge a pergunta, como então devemos jejuar? Jesus nos ensina isso em Mateus 6, do 17 ao 18. Olha lá o que diz o texto. Quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Assim ao teu pai, em secreto. O teu pai que vem em secreto te recompensará. Então nós vemos aqui que o jejum ele tem que ser feito para Deus. E não com o intuito de conseguirmos as coisas, mas sim um momento de quebrantamento, um momento de arrependimento, um momento de nos alimentarmos de Deus. Então nós não devemos parecer as pessoas que jejuamos, mas sim a Deus. Tudo que devemos fazer para Ele. E é normal, você já percebeu que algumas pessoas gostam de fazer isso mesmo. E no dia de hoje tem muitos fariseus por aí. Então no vídeo de hoje você aprendeu o que é o jejum bíblico. O jejum bíblico é para isso, é um tempo para você se alimentar de Deus, é um tempo para você ter um quebrantamento, é um tempo para você estudar a palavra de Deus e não apenas ficar sem comer o dia inteiro. Se você gostou dessa explicação, porém prática e objetiva, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam aprender a palavra de Deus. O Entendes Tu que lê vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley.